Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. No dia de hoje, a leitura integral da Portaria número 247 de 2023 do Ministério Público da União, que institui o Programa de Integridade do Ministério Público da União e da Escola Superior do Ministério Público da União. Bons estudos. A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 26, incisos 8 e 13 da Lei Complementar número 75 de 1993, e tendo em vista o constante no procedimento de gestão administrativa número tal, considerando que, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública deve observar, entre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Considerando que o Brasil é signatário de documentos de prevenção e combate à corrupção de organismos internacionais, tais como a Organização dos Estados Americanos, OEA, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e da Organização das Nações Unidas, a ONU, que, em sua grande parte, definem princípios e programas para a reforma institucional e legal nos países signatários, visando estabelecer requisitos mínimos necessários à criação de um sistema de integridade no setor público. Considerando as diretrizes do Conselho Nacional do Ministério Público, consubstanciadas no Programa de Integridade instituído pela Portaria número 120 de 2019, bem como no Código de Ética do Ministério Público Brasileiro, publicado pela Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público número 261 de 2023, considerando a convergência da temática da integridade ao planejamento estratégico nacional do Ministério Público para o decênio 2020-2029, que traz a visão de ser uma instituição com atuação resolutiva na defesa da sociedade, no combate à corrupção e criminalidade e na garantia de implementação de políticas públicas, e a missão de aprimorar o Ministério Público Brasileiro, tendo como um de seus valores a transparência e um de seus objetivos disseminar práticas de governança e gestão em todos os níveis, orientadas para resultados. Considerando as melhores práticas gerenciais, nacionais e internacionais, voltadas à implementação dos programas de integridade, compliance e gestão de riscos, referenciadas em modelos como ISO 31000-2018, Gestão de Riscos, ISO 37001-2017, Sistema de Gestão Anti-Suborno, ISO 37301, Sistema de Gestão de Compliance, ISO 19011 de 2011, Diretrizes para Auditoria de Sistemas de Gestão e Controle Interno, Estrutura Integrada, Comitê de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway e, considerando a relevância da missão de assegurar a eficiente alocação dos recursos físicos, tecnológicos, humanos e orçamentários com vistas à transparência e ao aperfeiçoamento institucional, bem assim a importância de uma gestão participativa que, em busca de um ambiente eticamente mais saudável, estimule a construção de mecanismos de controle dos riscos inerentes às atividades desempenhadas pelo Ministério Público da União, resolve. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Integridade do Ministério Público da União, MPU, e da Escola Superior do Ministério Público da União, ES-MPU. Parágrafo único. O Programa de Integridade do MPU tem como objetivo fomentar a difusão dos valores da integridade, da ética pública, da transparência, da conformidade às leis e aos padrões éticos estabelecidos e da prevalência do interesse público. Artigo 2º. Para os fins desta portaria, consideram-se 1. Programa de Integridade. Conjunto estruturado de medidas e procedimentos organizacionais destinados a assegurar a aderência dos atos aos padrões legais e de conduta, fomentando a cultura ética, a transparência, a responsabilidade e a gestão de riscos. 2. Plano de Integridade. Documento que organiza as atividades do Programa de Integridade a serem adotadas em determinado período de tempo, contendo, no mínimo, a descrição dos objetivos, prazos, metas, mapeamento e tratamento dos riscos. B. Identificação e divulgação dos canais internos de comunicação.
C. Ações de esclarecimento, treinamento e capacitação. D. Previsão da sua atualização periódica. 3. Agentes de integridade. Membros e servidores que atuem, ainda que de forma não necessariamente exclusiva, para o assessoramento, a promoção e o aprimoramento do plano e do programa de integridade do MPU. 4. Risco para a integridade. Vulnerabilidades que podem favorecer ou facilitar a ocorrência da prática de atos ilícitos, fraudes, corrupção, conflitos de interesses ou desvios éticos ou de conduta no âmbito do MPU. 5. Cultura de integridade e compliance. Ambiente de valorização da ética pública na estrutura administrativa, permitindo-se o desenvolvimento de comportamentos individuais e coletivos favoráveis ao respeito às leis e à probidade, bem como a preponderância do interesse público sobre o interesse particular. Capítulo 2 do Programa de Integridade. Artigo 3º. O Programa de Integridade do MPU tem os seguintes eixos fundamentais de atuação. 1. Gestão e governança, composto de ações de a. Identificação, sistematização e fortalecimento dos agentes de integridade, segmentos do organograma e ferramentas de gestão existentes que tenham atribuições inerentes ao Programa de Integridade. B. Comprometimento e apoio da alta administração dos ramos do MPU e da ESMPU para a efetivação do Programa de Integridade. C. Disseminação e promoção da observância de normativos, conceitos e práticas relativos à gestão de riscos, com o prévio mapeamento, identificação e tratamento dos referidos riscos, minimizando a possibilidade de sua ocorrência. D. Criação de mecanismos que tornem perene a cultura de integridade e de compliance, mesmo diante das transições de gestões, de chefias e das movimentações de membros e servidores. 2. Ética, controle e transparência, composto de ações de a. Incentivo ao uso adequado dos canais internos de comunicação e demais sistemas eletrônicos de envio e recebimento de mensagens. B. Aprimoramento dos canais de recebimento de notícias de fato ou de representação apresentados por membros, servidores, colaboradores ou público externo, com garantia de confidencialidade nos termos da legislação. C. Priorização do interesse público e adesão aos valores positivos do serviço público, convergindo para uma cultura que promova a aprendizagem organizacional e a gestão do conhecimento, encorajando a boa governança. D. Identificação das funções organizacionais que, em suas atividades de rotina, envolvam o contato de membros e servidores com as partes interessadas e que possam acarretar conflitos de interesse reais ou potenciais. E. Sistematização das normas e dos procedimentos de forma transparente, com linguagem acessível ao público em geral. 3. Cidadania e integração, composto de ações de a. Promoção da interação e colaboração entre as instâncias de integridade do MPU e demais órgãos do Ministério Público Brasileiro, com os demais órgãos da administração pública, agências e entidades da administração pública indireta, fornecedores e prestadores de serviços e com a sociedade civil organizada, visando a promoção e o fortalecimento da cultura de compliance e da integridade pública. B. Construção colaborativa de um ambiente eticamente saudável, com estímulo ao comportamento íntegro, através do fomento a projetos de voluntariado, orientações, palestras, vídeos e capacitações, de acordo com as necessidades e temas relacionados às características das unidades ministeriais. Artigo 4º. São elementos fundamentais que devem nortear o Programa de Integridade do MPU. 1. Governança pública. 2. Transparência. 3. Compliance. 4. Profissionalismo e meritocracia. 5. Inovação. 6. Sustentabilidade e responsabilidade social. 7. Prestação de contas e responsabilização. 8. Tempestividade e capacidade de resposta. 9. Aprimoramento e simplificação regulatória. E 10. Vedação ao nepotismo. Capítulo 3 do Comitê de Integridade. Artigo 5º. Fica instituído o Comitê de Integridade do MPU,
Colegiado de caráter permanente, com atribuições relativas à efetivação e manutenção do Programa de Integridade do MPU. Parágrafo único. A coordenação do Comitê de Integridade do MPU será exercida por um membro ou servidor designado pelo Procurador-Geral da República, sendo os demais integrantes designados pela Secretaria-Geral do MPU, assegurando-se a representatividade de todos os ramos do MPU e da ES-MPU. Artigo 6º. Compete ao coordenador do Comitê de Integridade do MPU 1. Convocar, presidir e dirigir as reuniões do colegiado, adotando as medidas necessárias ao pleno funcionamento do Comitê de Integridade do MPU. 2. Assinar as deliberações do Comitê de Integridade do MPU, representando-o interna e externamente. Artigo 7º. Compete ao Comitê de Integridade do MPU 1. Revisar anualmente o Programa de Integridade do MPU. 2. Revisar a cada 2 anos o Código de Ética e de Conduta do MPU e da ES-MPU. 3. Apoiar os ramos do MPU e da ES-MPU na elaboração e na implementação dos seus respectivos planos de integridade. 4. Promover treinamentos, fóruns de debate, capacitação e suporte teórico e metodológico para o fomento da cultura de integridade e compliance. 5. Monitorar a execução dos planos de integridade dos ramos MPU e da ES-MPU. Artigo 8º. O Comitê de Integridade do MPU reunir-se-á, em caráter ordinário, uma vez a cada 3 meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo seu coordenador ou solicitado por quaisquer dos seus integrantes. Parágrafo 1º. As reuniões deverão ser agendadas, preferencialmente, ao final de cada trimestre. Parágrafo 2º. As deliberações ocorrerão por maioria simples dos participantes, prevalecendo o voto do coordenador em caso de empate, e serão registradas em ata. Parágrafo 3º. A convocação das reuniões será preferencialmente via meio eletrônico. Parágrafo 4º. O coordenador poderá convidar outros profissionais para participarem de reuniões ou mesmo do desenvolvimento de trabalhos relacionados às atribuições do comitê. Capítulo 4. Do Plano de Integridade. Artigo 9º. Os planos de integridade, a serem elaborados pelos ramos do MPU e pela ES-MPU, terão vigência de 2 anos, devendo o seu conteúdo abordar, dentre outros, os seguintes tópicos. 1. Caracterização geral da estrutura administrativa e de governança da integridade, com a elaboração do diagnóstico de riscos de integridade existentes, assim como as medidas de gestão e de minimização desses riscos. 2. Alinhamento das metas e dos objetivos do Programa de Integridade do MPU com o planejamento estratégico do respectivo ramo do MPU e da ES-MPU. 3. Fortalecimento dos canais de recebimento de notícias de fato, representações ou denúncias de situações que possam configurar condutas impróprias, violação a princípios éticos, bem como irregularidades que representem riscos à integridade ou ao atingimento dos objetivos do Programa de Integridade do MPU. 4. Estratégia de comunicação do Programa de Integridade, tanto interna como externa, contendo o detalhamento do cronograma das atividades de capacitação e treinamento, assim como a identificação das instâncias pré-existentes que possuam funções inerentes ao Programa de Integridade, prevenindo-se redundância de funções. 5. Definição de um espaço no website externo e na intranet interno para a devida transparência e memória dos documentos produzidos sobre o Programa de Integridade do MPU, prevendo-se um canal de comunicação para o envio de críticas, sugestões e demais contribuições ao aprimoramento da cultura de integridade e compliance com a devida divulgação dos endereços eletrônicos. Parágrafo único. No trimestre que anteceder ao prazo de encerramento do Plano de Integridade em andamento de cada ramo do MPU e da ES-MPU, deverão ser iniciados os estudos necessários à elaboração de seu subsequente, para que não haja descontinuidade das ações de integridade. Capítulo 5. Disposições finais. Artigo 10. Compete ao Comitê de Integridade do MPU dirimir dúvidas relativas à aplicação deste programa. Artigo 11. Cada ramo do MPU e a ES-MPU
Observados os termos desta portaria, deverão instituir comissão para elaborar o seu respectivo plano de integridade em até 180 dias contados da data de publicação desta portaria. Artigo 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral da República. Artigo 13. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Eu encerro neste momento a leitura integral da portaria número 247 de 2023 do Ministério Público da União, que institui o Programa de Integridade. Eu espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Se você gostou, curta e compartilhe à vontade. Não se esqueça, inscreva-se no canal e mostre seu apoio ao produtor do conteúdo. Se você quiser me pagar um cafezinho como uma cortesia por este vídeo, faça isso se tornando membro do canal. Vai lá e confere, é mais barato do que você imagina. Eu espero mesmo que esse vídeo possa ajudar na sua preparação. Como sempre, eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.